Pátria secretária para a leitura do versículo bíblico. Leitura do versículo bíblico. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de março de 2026. Pátria secretária para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser liberada nesta sessão. Pátria secretária para a leitura do expediente do dia. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar fazendo parte desta mesa diretora como primeira secretária e agradecer a sensibilidade do nosso presidente no mês dedicado às mulheres e esta casa com 2 vereadoras, sendo eu e a Rafaela Moraes, do Partido Progressista, compomos esta casa. E é um privilégio fazer parte desta mesa ao lado da Rafaela e com os demais componentes desta mesa. Agradecer ao presidente por tamanha sensibilidade. Sabemos que o mês das mulheres é comemorado no mês de março, mas sabemos também que o ano todo precisamos ter este olhar de empatia, olhar de humanidade para as mulheres. Muito obrigado, presidente. Cede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Já passou para a leitura do expediente. É expediente do dia. Ah, mas depois vai passar a palavra? Expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Projeto de lei número 138/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio e segurança à mulher que se sinta em situação de risco nas dependências deste estabelecimento, no âmbito do município da Serra. Projeto de lei número 976/2025, de autoria do vereador George Guanabara, inclui no calendário oficial do município da Serra, Espírito Santo, o bloco Amigos de Colina de Laranjeiras e dá outras providências. Projeto indicativo número 4/26, de autoria do vereador Cabo Rodrigues. Sugere ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o envio de projeto de lei que proíbe a contratação de shows e eventos pelo município da Serra e artistas que contêm músicas que façam apologia ao crime organizado, tráfico ou uso de drogas ou ataques às forças policiais. Projeto indicativo 10/2026, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro, institui o dia de folga e descanso no dia do aniversário aos professores da rede municipal de ensino, sem prejuízo de seus vencimentos no município da Serra e de outras providências. Projeto indicativo 26/2026,
de autoria da vereadora Rafaela Moraes, institui o programa de atendimento de animais silvestres no âmbito do município da Serra. Voto de congratulação número 10/2026, de autoria do vereador Henrique Lima, requer voto de congratulação a Maria Júlia Falqueto. Voto de pesar número 11/2026, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Requer o voto de pesar em virtude do falecimento do senhor Arivaldo Jesus Nascimento, popularmente conhecido como Nego. Senhor Arivaldo era morador da rua Rio de Janeiro, no bairro Planalto Serrano. Voto de pesar número 12/2026, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para Lafayette dos Santos, falecido no dia 10 de março de 2026. Indicação de número 1264 a 1325/2026, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Pela ordem, presidente. Eu gostaria... Cortaram meu microfone de novo. Presidente, eu gostaria de pedir a palavra para pedir aqui a nota de pesar um motoboy que morreu essa noite e a sessão está correndo de uma forma que a gente nunca viu. Vereador, a partir do momento que a gente declara aberta a sessão, eu fiquei 1 minuto em silêncio esperando alguém se manifestar. Presidente, não foi 1 minuto, presidente. Olha bem, não foi, presidente, presidente. não foi 1 minuto, presidente. Vamos lá, regimentalmente não prevê que eu dê 30 minutos de intervalo para fala. E justamente hoje o senhor não quer dar. Presidente, Enfim, eu só quero olha bem, sessão olha do bem, olha silêncio, bem. presidente. Vamos ser regimental. A sessão não existe Vamos regimento ser aqui, presidente. regimental. Eu dei o Não tempo tá para cumprindo falar, o ninguém regimento, falou nada, presidente. pastor Dinho. Não, presidente, desculpa. Enfim, É o mesmo motivo que nós reclamamos Toda na última sessão, sessão. presidente, É o mesmo tem 3 problema, minutos para os presidente. vereadores falarem. Eu não tenho Mas eu culpa dos aguardei movimentos e ninguém políticos se que acontecem manifestou. nessa casa. Olha bem, Presidente, pastor eu Dinho. Eu não estava tenho aqui, não culpa foi um dos minuto. movimentos políticos que acontecem nessa casa. Eu Passa a não tenho secretária culpa. para a leitura da ordem do dia. Isso, presidente, é mais uma forma que o senhor está mostrando daquilo que o senhor é, que o senhor demonstrou na última sessão. Não existe democracia nessa casa. Ordem do dia. Emenda número não consegui pedir 37/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Suprime o artigo 3º do projeto indicativo 37/2025. Emenda número... não, presidente. Projeto indicativo 37/2025. Emenda número 37/2025, em discussão, em votação. Presidente, você concede uma parte? Eu queria pedir 1 minuto de silêncio. Já passou o prazo. Eu quero água. 12 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Emenda aprovada. Projeto indicativo número 37/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Dispõe sobre o uso de câmeras de monitoramento como ferramenta auxiliar de fiscalização em áreas de descarte irregular de resíduos sólidos, no município da Serra e de outras providências. Projeto indicativo 37/2025, em discussão, em votação. Justificativo de voto, presidente. Pronto. 12 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Justificativo de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Antônio Carlos Ceia.
Boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar o nobre vereador Paulinho Churrasquinho pela essa brilhante iniciativa, tendo em vista o gasto que o município tem com o recolhimento desses resíduos. Gastos esses que daríamos para construirmos inúmeras escolas, inúmeras unidades de saúde por ano no nosso município. Tendo em vista esse brilhante projeto, Paulinho, tenha certeza que projetos como esse terá sempre o apoio desse nobre vereador. E eu quero aproveitar esses segundos que me resta, presidente, lamentar aqui a morte do seu Sargino Gomes da Silva, um morador de Jacaraípe, a qual uma brilhante trajetória e a família, inclusive uma das netas dele trabalhou aqui nessa casa, a Daniele, que é uma amiga de muitos anos, e aqui lamento a morte desse guerreiro, que eu tenho um enorme carinho por ele, e, se possível, no momento oportuno, inserir no minuto de silêncio, presidente. Muito obrigado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Paulinho Churrasquinho. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, o público que está na galeria, a vocês que me assistem pelos canais oficial da Câmara. É importante esse projeto que foi votado e aprovado aqui hoje, porque a gente vê na nossa cidade um grande problema, um problema que gera outros problemas, como o problema de saúde pública e também o uso de um recurso que poderia ser usado para outras áreas mais importantes, como a educação, como a saúde, como a própria segurança. Então, é importante que esses locais de descartes irregulares de lixo sejam monitorados por vídeo monitoramento e que seja aplicada a multa, porque muitas das vezes são caminhões, são empresas, até mesmo de outros municípios, que vêm descartar irregular aqui no nosso município, trazendo para o município um prejuízo incalculável que poderia ser investido na saúde, na educação, na segurança, na assistência, no esporte, na cultura, no lazer. Então, assim, quero agradecer aos nobres colegas pela aprovação, pela votação desse projeto e pedir que a gestão amplie esse vídeo monitoramento nos pontos principais de descarte irregular de lixo na nossa cidade, para que a gente possa ter mais recursos para cuidar das comunidades, que cresce muito a nossa cidade, e para investir também em outras áreas importantes do nosso município, como disse, saúde, educação e segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto indicativo 157/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação e execução de programas de treinamento e capacitação por empresas contratadas pelo município da Serra para prestação de serviço de resgate de animais e da outras providências. Projeto indicativo 157/2025, em discussão. Discussão, a vereadora Rafaela Moraes. Cumprimentar a todos os colegas, vereadores, vocês que estão na galeria, mesa diretora e os que acompanham também pelos canais oficiais. Esse projeto surgiu após aquele incidente que vitimou um cavalo resgatado no último ano pela empresa que presta serviço de resgate de animais de grande porte, salvo engano, em José de Anchieta ou Jardim Tropical. José de Anchieta. Obrigada. E aí, naquela ocasião, nós questionamos se toda a... Eu até gravei um vídeo com o veterinário que é referência em animais de grande porte do nosso município, que é o Caquinho Ginelli, explicando a forma com a qual se deve realizar o resgate de um animal de grande porte. Como que se faz para colocar um cavalo em cima da carrocinha, onde ele vai, né, acoplado lá, ou do caminhão, onde ele vai até o hospital veterinário quando eles são resgatados. E aí gerou um questionamento aqui na Câmara à época, e alguns vereadores queriam entender por que aquele cavalo teria vindo a óbito, se tinha tido alguma falha no procedimento de resgate. E desde então,
eu debrucei com a equipe sobre esse projeto, minha equipe de gabinete, ouvindo também veterinários, especialistas que cuidam de animais de grande porte, para apresentar para o município essa indicação em que o município precisa exigir de quem quer que seja a empresa que for realizar resgate de animais, que faça um treinamento e capacitação constante com os seus funcionários para evitar que casos como esse aconteçam. A gente sabe que alguns acidentes acontecem e a gente sabe também que muitas vezes é até a falha do atendimento médico veterinário emergencial. Mas o fato da empresa estar preparada tecnicamente vai diminuir muito a possibilidade de acontecer um acidente como aquele. Então, fica aí como registro, nossa colaboração para o mandato do prefeito Everson, para que o município se organize quando licitar o serviço, que isso conste na licitação, essa exigência para que a empresa só possa ser a executora da atividade se ela realizar essa capacitação com todos os seus funcionários. E aí eu peço aos colegas que a gente precisa aprovar esse projeto como indicativo, até para que ele seja documentado também na Prefeitura da Serra, e para que a próxima licitação sobre serviços de resgate conste já, quem sabe por que não, essa exigência aí para quem ganhar a licitação. Em votação. Senhor presidente, 15 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Projeto indicativo número 186/2025, de autoria do vereador George Guanabara, dispõe sobre diretrizes para a criação do programa Restaurante Popular Serrano e de outras providências. Projeto indicativo 186/2025, em discussão. Em votação. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Encerrada a ordem do dia, parte a secretária para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. É o Dias ou o Dio primeiro? Dias. Vocês trocaram na última sessão, né? Então, o primeiro é o Dias. Agente Dias, Marcelo Leal, Pastor Dinho, Professor Rudinei, Rafaela Moraes, Sérgio Peixoto, Stefano Andrade, Antônio Carlos Ceiá, Cabo Rodrigues, Jefinho do Balneário, Rafael Estrela do Mar, Dr. Tiago Peixoto, Paulinho do Churrasquinho, Renato Ribeiro e Henrique Lima. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, boa tarde aos vereadores, à galeria, aos internautas que nos assistem, que Deus abençoe a vida de todos. Bom,
eu já inicio minha fala aqui dizendo algo que está nítido para todos. Não era o assunto que eu iria tratar hoje aqui. Eu tenho um assunto muito sério sobre um vagabundo criminoso que está na nossa cidade, que é um psicopata, que já está no 4º estupro seguido e ele ainda não foi preso, mas não tive tempo ali de terminar a minha fala, de preparar, e eu queria só ter pedido um minuto de silêncio aqui para o Matheus, que foi vítima na Serra ontem, num acidente que aconteceu. Mas a sessão ela começou de uma forma que, quem dera se começasse todos os dias no horário, presidente, da forma que começou. Porque, assim, a gente só segue regras, parece que é quando é para beneficiar alguns. Quando não é para beneficiar alguns, a gente não segue regras. Aí a sessão ela é atrasada, ela é postergada, cai a internet, cai microfone, cai energia. Então, eu estou com vergonha de estar nessa sessão hoje aqui. Eu nem fiz questão de votar os projetos que estavam em pauta aí. Projetos até que estava ali escrito, que todos que eu desço para votar, eu leio para saber o que eu estou votando, independente de quem que seja o autor aqui, eu não levo nada para o coração. Se for bom para a cidade, eu vou votar sim, como eu já votei de vários aqui dos senhores. Mas é vergonhoso uma sessão iniciar dessa forma. Estão atropelando as coisas de uma forma que este vereador aqui não entendeu. Segundo o presidente William Miranda, disse que deu 1 minuto ali de intervalo, ninguém se pronunciou e já tocou a sessão. Bom, presidente, vamos pegar a gravação. E vamos ver se vai ter 1 minuto. Porque eu estava aqui presente, não tinha 1 minuto. Eu estava esperando a vereadora falar para eu poder pedir. Porque se é para seguir regras, vamos seguir regras. Sempre foi tocado dessa forma, o pequeno expediente. Aí Vossa Excelência diz que não é obrigado a dar 30 minutos. Então não dê em todas as sessões, só vai ser quando Vossa Excelência quiser. Vossa Excelência é o presidente dessa casa, mas não manda nessa casa totalmente. Aqui tem um parlamento que é autônomo e independente. Ou não? Estamos no Irã, onde tem o Ayatollah. E eu não tenho medo de falar que não. Seja a base do prefeito, seja meu grupo político escutar. Eu sou um vereador independente. Tenho coerência e responsabilidade com as ações dos meus atos. Agora, não me venha fazer de bobo aqui nessa casa. Temos que ser respeitado o nosso tempo aqui. É assim que é a política da Serra? Vamos usar ali as brechas da lei, as regras, para sair atropelando. Então, vamos ser assim daqui para frente, presidente. Começa 4 horas, segundo Vossa Excelência, dá 1 minuto, se ninguém se pronunciar, toca a sessão, todo mundo vai para casa. Ótimo. Já ganhamos bem mesmo? Quanto menos tempo ficar aqui, maior vai ser o valor por hora trabalhada. E eu não tenho medo de falar isso aqui, não. É uma vergonha isso aqui. Eu espero você que vá ver esse vídeo posteriormente no meu Instagram, porque agora ele só tem comissionado assistindo essa sessão, essa que é a verdade, que você reflita quando você for votar. Reflita de fato. Concede uma parte, vereador. Parte concedida, vereador. Obrigado. Na última sessão, eu falei aqui, pediu a parte também, para falar sobre essa questão da sessão passada, que era 18h30 e a sessão, de fato, não tinha iniciado ainda. Estávamos aqui, né, mas a sessão, por alguns momentos, foi até interrompida, e eu comecei a receber mensagens de moradores, de pessoas, né, sobre o que estava acontecendo na casa, que é uma reivindicação, uma preocupação dos moradores que nos coloca aqui, que nos elege. E hoje, até os copos estavam vazios, assim como o senhor falou. Não tinha água aqui ainda, né? A gente estava aqui, a gente fica surpreso com a sessão relâmpago, né? Que iniciou tão rápido, e a sessão passada era 6h30 e ainda não tinha iniciado. Muito obrigado. Bom, a questão sempre que eu vou pregar aqui, independente de lados políticos, é sermos justos. Não é para jogar com a regra embaixo do braço. É assim que funciona a política? Tudo bem, eu não consigo entender isso. Eu cheguei aqui por outros meios. Cada um chegou aqui pelos seus meios. E cada um sabe o peso do seu mandato, cada um sabe a conta depois para pagar. Todo mundo sabe. Agora, vereadores aqui que estão desconfortáveis têm que se posicionar. Porque eu também não vou ficar sendo aqui bucha de canhão de ninguém, não. Ora, vocês estão preocupados com o coleguinha do lado, se vai ficar chateado ou não, ou com o seu eleitor que está lá na rua, pegando o Transcol agora, que vai colocar o seu número na urna lá em 2028? Com quem você está preocupado? Quando chegar a eleição aqui, é cada um por si. Se o seu coleguinha do lado puder tomar o seu voto, ele vai tomar.
É poucas amizades verdadeiras que existem na política. Poucas amizades. Hoje eu tenho duas. Pablo Muribeck e Pastor Dinho. Duas. Que talvez um dia eu possa me decepcionar. Mas eu não irei carregar essa culpa. Então, presidente, lamentável, eu não queria estar discursando isso daqui. Já tem um tempo que eu tenho abaixado o meu tom de discurso aqui na casa. Mas se tiver que ir para cima, não tenho força para lutar com a máquina, não tenho força para lutar com o prefeito, não tenho força para lutar com a mesa diretora. Não tenho. Mas eu saio daquela porta ali com a minha cabeça tranquila, com o meu eleitorado tranquilo. Não tem liderança comunitária me cobrando, não tem gestão me cobrando, não tem ninguém comandando a minha direção. Eu sou dono do meu mandato. E ponto final. E o dia que alguns aqui descobrirem o quanto isso é bom, o quanto isso é leve, ser eleito dessa forma, nunca mais vocês irão querer ser eleitos pelos meios tradicionais da política. Nunca mais. Porque isso se chama liberdade. Para finalizar, eu estou acompanhando um caso que aconteceu aqui em São Marcos, de uma menina de 14 anos que foi mantida em cárcere privada por 2 dias, violentada, e ela só conseguiu fugir porque ela usou um isqueiro para queimar a corda no seu braço, ao qual ela se mutilou toda para poder escapar. Quando eu fui fazer os levantamentos, este homem, que é dessa região aqui de Serra Sede, tem mais de 4 estupros, nos mesmos moldes operantes. Nós temos um maníaco solto na cidade, um maníaco. E como que esse criminoso está solto cometendo esse fato? E pasmem, trabalhador de carteira assinada. Ele chega nas mulheres, olha a vulnerabilidade delas, oferece um emprego, uma ajuda, atrai elas e comete o ato. 14 anos essa menina, natural de Cariacica, trouxe de lá para cá. Então, na próxima sessão, não tendo tempo de fala, eu quero trazer isso com mais detalhes. Eu espero que esse parlamento possa, pelo menos, colaborar com este vereador aqui, para a gente chamar a atenção das autoridades e esse indivíduo logo ser preso. Ele não vai parar. Os últimos 4 estupros que ele cometeu, consumados, não tem nem 6 meses. Não tem nem 6 meses. Então, eu quero chamar a atenção para esse caso aqui e eu termino minha fala. Boa noite. Com a palavra, o vereador Marcelo Leal. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mesa diretora, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar aqui a galeria aqui presente, né, os assessores, os amigos aqui também que aqui estão representados, cumprimentar toda a minha equipe, que parte dela está aqui também, cumprimentar todos os gabinetes de todos os vereadores, cumprimentando as mulheres, né, pela semana Dia Internacional da Mulher, cumprimentando a vereadora André, a vereadora Rafaela, representadas as mulheres aqui na Câmara, e a todas as mulheres aqui presentes, e a todas as mulheres que trabalham nessa casa. E também quero aqui me solidarizar, juntamente ao agente Dias, ao acidente ocorrido nessa noite na avenida que liga Serra Jacaraípe, que ceifou a vida do Matheus, um motoboy, que a gente vai ainda pegar maiores detalhes do que aconteceu, e a gente fica muito externado com a família, com os amigos, que não foi apenas um acidente, né? Então eu quero aqui trazer um tema que tem sido muito recorrente nas comunidades, e já foi falado por várias vezes aqui, e eu sempre vi, né, alguns vereadores falando, líderes comunitários falando, que é a questão da CESAM. Hoje, um assessor meu esteve em reunião com a CESAM para reivindicar, em nome do nosso mandato, em nome do nosso gabinete, a falta do serviço que não chega nas comunidades. A CESAM, ela vende um serviço e muitas das vezes o serviço não chega aonde ela tem que chegar, que é na ponta, que é na casa do morador, que é na comunidade mais simples ou no bairro mais nobre. Hoje, a gente andando, e não é só na minha região, não é só na minha comunidade,
a CESAM tem tido um descaso com o morador, um descaso com o munícipe, onde a fatura chega, mas o serviço não chega. É buraco para tudo quanto é lado, causado pela CESAM, porque toda vez que ela atende um serviço, e seja ele um serviço relacionado à questão da ligação de água, ou um serviço relacionado à questão da ligação de esgoto, fica lá o buraco por pelo menos uns 30 dias. É isso, Cabo Rodrigues? Então, assim, é um clamor, né, de uma casa de leis, de um vereador que já está cansado de gerar protocolos, de pedir a equipe para ir em loco fazer uma reunião, de pedir, de ligar. E a de hoje foi o seguinte, a CESAM nos deu a seguinte resposta: por que alguns serviços não estão sendo atendidos? Porque trocaram a empresa que prestava serviço, e aí a mesma resposta, me deram essa resposta há 60 dias atrás, quando eu ainda não estava nessa casa, quando eu pedi uma reunião e para falar do serviço, a falta de água, que aí eu vou tocar nesse tema em alguns segundos, a questão dos buracos nas comunidades, que gera prejuízo, que gera dano ali para um automóvel, para uma motocicleta que está passando, corre o risco daquela pessoa se acidentar, e aí não é simplesmente um buraquinho, não. É uma valeta no meio da rua, que eu vou estar trazendo na próxima sessão para mostrar para vocês. É um descaso, um desrespeito com os moradores da cidade da Serra. Então, fica aqui o meu pedido, e fica aqui a nossa convocação à CESAM, que atenda a reivindicação deste vereador, desta casa, desses vereadores e da cidade da Serra, porque a fatura chega no dia certo, mas o serviço não chega em nenhum momento, ou até mesmo chega, mas chega depois de 60 dias, de 90 dias, e aí a gente vai cobrar. E se preciso for, a gente vai instaurar uma CPI contra a CESAM aqui, para que isso seja resolvido, porque não pode eu pagar, o morador pagar, e o serviço não chegar. Com a parte, não, vereador? Quem pediu? Concedido. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Esse é um tema muito importante, muito recorrente aqui no município da Serra. Eu mesmo já denunciei a CESAM várias vezes, já foi aberto CPI contra a CESAM nessa casa, já foi comprovado que a CESAM ela não trata o esgoto do nosso município, fala que trata, mas não trata. E essa situação ela vai seguindo e nada vai sendo feito. Além do prejuízo de abrir buraco nas comunidades e deixar a porta do cidadão com buraco aberto por vários dias, eles ainda quebram a calçada do cidadão. Às vezes o cidadão faz um trabalho bacana para manter a frente da sua casa bonita, eles quebram, vão embora, e quem arca com prejuízo é o próprio morador, que paga a taxa altíssima de rede de esgoto para poder ter um desserviço da CESAM. Eu penso, vereador, que essa casa deveria abrir uma nova CPI para poder, de fato, jogar na cara da CESAM e na cara da população, porque a CESAM ela só recebe e não faz o trabalho dela, que é tratar o esgoto do nosso município. Pelo contrário, está sendo jogado nas nossas praias. Parabéns, meu irmão. Obrigado, vereador. Concede a palavra, vereador. De fato, se confirma o que o senhor falou também. E assim, eu vou trazer uma situação aqui, o último final de semana, no bairro Porto Dourado. Para quem não conhece, Porto Dourado é um bairro que fica ali ao redor de Serra Dourada, né? Serra Dourada 2, Serra Dourada 1. É um bairro mais jovem, se assim a gente pode dizer. O último final de semana, não vou falar dos outros não, Porto Dourado ficou pelo menos 3 dias sem um abastecimento de água pela CESAM. E os moradores nos acionando, e aí eu quero aqui até agradecer a Marcela, gestora da CESAM, que naquele momento que a gente acionou, ela mandou carro-pipa, ela mandou as equipes lá para atender aquele momento, mas tem sido recorrente. E os moradores, tem mãe ali que tem criança recém-nascido, pessoas com deficiência de mobilidade, pessoas que precisam da água no dia a dia, porque água não é simplesmente uma vaidade, água é necessidade. E então a gente faz o clamor em nome daquele que não tem voz. O morador não tem voz para vir aqui e cobrar, mas nós temos. Então eu quero aqui direcionar a minha fala aos moradores da comunidade de Porto Dourado, que viveram sem essa questão de água, que estão vivenciando isso aí, que a gente vai cobrar da CESAM providências para que isso não volte a acontecer. E se acontecer, nós vamos fazer aqui, puxar uma CPI contra a CESAM para que isso não aconteça mais. Concedido da parte do novo vereador, pediu primeiro, Tiago Peixoto. Obrigado, Marcelo, parabéns pela sua fala. Compartilhe de toda a sua indignação, acho que nossos colegas aqui também, a respeito do serviço da CESAM. Minha posição é contra a terceirização, né? Essa terceirização que a cidade da Serra foi uma das primeiras a ser feita a respeito do saneamento básico.
E a gente tem como política, né, que terceirização é precarização, isso não só no saneamento, mas em todas as áreas. Eu te pedi a parte também para fazer um comunicado que a gente foi cerceado no início da sessão de fazer, né? A gente dá as nossas comunicações. Amanhã a gente vai ter uma atividade importante aqui nessa casa. Nosso mandato abriu, né, o diálogo com os servidores públicos. A gente convocou todas as entidades sindicais, né, dos servidores públicos da Serra, aposentados, para a gente estar discutindo aqui o reajuste salarial. Né? Ano passado, essa categoria ficou sem reajuste, e o mês de maio está chegando, e a gente quer abrir o diálogo, né, para ver de melhor forma, para a gente poder recompor isso que está sendo corroído. Então, faço convite aqui a todos os vereadores também que estiverem presentes, né, para estar ouvindo, né, a gente vai fazer um diálogo ali, ouvindo, né, as reivindicações dos servidores. Obrigado. Vereador Cabo Rodrigues, 1 minuto, hein? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, o vereador, pela parte. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência, porque traz hoje, nessa tarde, um tema de grande relevância, de grande importância para o município da Serra, que há tempos eu venho fazendo essa denúncia aqui no plenário, outros vereadores vêm endossando essa denúncia, e a gente precisa dar as mãos em relação à CESAM. Fazendo uma analogia, a CESAM age como se fosse o STF da Serra, se achando intocável, faz o que quer, da maneira que quer, com a mentalidade de que não vai ser punida, não vai ser atingida pela justiça. E a gente precisa dar uma resposta em relação a isso. A resposta que a CESAM deu para Vossa Excelência, de que trocou a terceirizada, foi me dar essa resposta 8 meses atrás. E a pergunta que fica é: o que o pagador de impostos tem a ver com isso? O que o morador da Serra tem a ver se a terceirizada da CESAM foi trocada? Ele não recebe desconto na conta devido a isso. Ele continua pagando os impostos da mesma maneira e precisa e merece ter um serviço de qualidade prestado. Conte comigo nessa reivindicação. Obrigado, vereador. Vamos lutar junto aí por essa causa aí, pelas pessoas, né? Que água é saúde, água é vida, não é uma vaidade, como eu disse, e, além de tudo, esse serviço mal prestado pela CESAM. E aí eu quero direcionar a todos os moradores da Serra. Você que tem aí na sua rua um buraco causado pela questão de esgoto que a CESAM causou aí, da água, entre em contato conosco, no nosso gabinete. A gente quer, mande uma foto, mande um vídeo, que a gente vai juntar isso, relatar isso aí, e a gente vai fazer um dossiê contra a CESAM, pedindo, pelo menos nesse momento, que resolva essa questão. E também a falta de água, e muitas das vezes a água de má qualidade que tem chegado na Serra, como a gente tem visto nos grupos de WhatsApp, e aí as pessoas que são líderes comunitários, os moradores, os vereadores, têm visto isso acontecendo recorrentemente. Então, é o nosso dever, e é para isso que nós estamos, é para representar você, que é morador e que tem sofrido, que tem pagado a fatura, mas o serviço não tem chegado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Estou de boa. Boa tarde a todos que aqui estão. Boa tarde aos nobres colegas. Eu quero falar olhando no olho do presidente, porque acredito que homens falam olhando dentro dos olhos. E você sabe, senhor presidente, como eu respeito essa instituição, respeito Vossa Excelência, mas em momento algum eu posso me curvar diante do que aconteceu hoje nessa casa e também na última sessão. Quero deixar claro que eu não sou responsável por nenhum movimento político que acontece nessa casa, até porque eu não tenho força política para isso. Eu sou um time de um homem só, com o auxílio do meu nobre colega Dias, que faz parceria comigo aqui. O que está acontecendo nessa casa, senhor presidente, o que aconteceu hoje, é um cerceamento de direitos dos vereadores. Nós temos o direito de nos manifestar, o direito de nos posicionar, e o senhor tem o dever de cumprir com as regras dessa casa. Essa casa, desde que eu entrei aqui, foi a primeira vez que começou a sessão às 4 horas da tarde. E eu desafio vocês olharem nessas câmeras qual foi o dia que eu cheguei nesse plenário depois das 4 horas e 5 minutos. Eu desafio olhar as câmeras dessa casa, porque eu tenho um compromisso com o meu mandato, compromisso com o meu eleitor.
Então, o que aconteceu hoje aqui foi algo que jamais deveria acontecer na Casa de Leis. Nós vemos isso no STF, com Alexandre de Moraes, e não aqui. Já chega o prefeito Everson Meirelles, né, que entrou, que a gente não pode fazer nosso trabalho de fiscal, e agora dentro dessa casa também vai nos cercear do nosso direito. Então, eu quero, olhando nos seus olhos, dizer que o que o senhor fez hoje não é praxe de uma democracia, e que o senhor reveja, senhor presidente, com todo respeito, tem Vossa Excelência, os seus atos como presidente, porque ficou feio, presidente, com todo respeito. Eu quero falar de um caso que a gente Dias não disse, mas como eu tenho 5 minutos a mais, eu sou líder do meu partido aqui, porque eu sou o único do partido, então tenho 15 minutos. Nós, às vezes, fazemos algumas perguntas e questionamentos que a gente fala, que país nós estamos? Porque vejam só, nós estamos aqui semanalmente discursando, fazendo discurso, nos posicionando, pelo menos aqueles que têm culhão de fazer, que não ficam em cima do muro, defendendo as mulheres, defendendo as crianças, mas quando nós temos a chance de expor um vagabundo aqui, quando nós temos a chance de expor um desgraçado aqui, nós não podemos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que merece um vagabundo que abusa sexualmente de uma pessoa? E mais, o que merece um vagabundo que... Tem um cachorro lá no... O que merece um vagabundo que abusa sexualmente de uma pessoa? O que merece um desgraçado que abusa sexualmente de uma criança? E aí, algumas pessoas vão dizer, merece passar a vida na cadeia. Eu discordo. E não tenho problema de, mesmo sendo pastor, defender os meus princípios e os meus valores e as minhas ideias aqui. Para mim, tinha que ter pena de morte. Quando pego em ato de flagrante, tinha que ser fuzilado em praça pública. Porque um vagabundo como esse não pode sequer ficar preso, porque vai comer da quentinha que nós vamos pagar. E aqui na Serra, hoje, saiu uma matéria, na verdade ontem saiu uma matéria divulgada pelo Roger, que tem meu total respeito, de que um vagabundo, depois de fazer 4 vítimas, e está solto, porque essa é a justiça brasileira, após fazer 4 vítimas, raptou uma criança de 14 anos de idade e levou para São Marcos. Não contente em raptá-la, abusou sexualmente dessa criança, e quem não gosta de ouvir a verdade, que tape os ouvidos, não fez sexo apenas vaginal, mas fez sexo anal com essa criança. Não contente, levou essa criança para o mato e colocou fogo nas mãos dessa criança. Mas nós não podemos botar a cara desse desgraçado nas nossas redes sociais. Porque se ele aparecer morto, nós seremos responsáveis pela morte desse desgraçado. Falo com indignação, com raiva. Porque é uma criança que foi abusada por um vagabundo que abusou de 4 pessoas e está solto. E eu torço, mas para que ele não seja preso. Não, eu torço. O que vai acontecer é problema de quem o fizer. Porque uma praga dessa, se for preso, nós conhecemos a justiça do Brasil. Daqui a pouco vai estar solto novamente, cometendo novos crimes. Então nós temos um serial killer, não de assassinar pessoas, mas abusador de crianças, solto nas ruas da nossa cidade. E qual é a minha indignação? Primeiro, que ele não estava preso pelos crimes que outrora cometeu, e não podemos expor a cara desse vagabundo aqui. Porque a vontade era colocar a cara dele nas redes sociais e dar uma recompensa. Sim, se pudesse eu faria. Dar uma recompensa para trazer, desculpa a expressão, o pênis dele na mão assim, ó. Para esse vagabundo nunca mais abusar de uma criança. Nunca mais ousar tocar em uma criança. E para quem não gostou, não tem problema. Não tem problema, essa é a verdade do meu coração. É o que eu acredito. E se o Brasil tivesse pena de morte para vagabundo, nós não estaríamos como estamos. Então eu espero que esse desgraçado seja encontrado o mais rápido possível. Que ele tenha sorte de encontrar um agrupamento policial tranquilo. Porque se fosse 1980, 1990, certamente ele já estaria debaixo de 7 palmos. Senhor presidente, como vocês sabem, sou um defensor da pauta nacional. E sempre falo aqui de pauta nacional. Porque nós vivemos em um município chamado Serra, e tudo que acontece a nível nacional nós sentimos aqui.
Hoje vi uma matéria de que o ministro do Lula, o Boulos, quem é Boulos, pastor? Que ele gosta de invadir terra, igual os sem terra estão fazendo aqui em Anchieta. Boulos do PSOL, para que do PSOL, agora do PT, né, foi para lá, mas é a mesma coisa, PSOL e PT é a mesma coisa. Boulos, ele quer agora vai propor a taxação dos motoboys. Ou seja, os trabalhadores informais que ralam pra caramba, debaixo de chuva, debaixo de sol, noite e madrugada, R$10 de taxação diária para esses caras. E segundo a matéria que eu li, R$2,50 por km. Caramba! O governo Lula está taxando tudo. Por quê? Porque os nossos impostos servem para poder sustentar bandido. Nossos impostos servem para poder sustentar a bolsa crack desses bandidos que estão nas ruas da cidade, que muitas pessoas ficam com dó, dizendo que é morador de rua, mas são abusadores, estrupadores, latrocidas, que estão soltos, sustentados com os nossos recursos. Bolsa reclusão, o cara mata, rouba, estupra, e aqui fora ainda nós precisamos bancar a bolsa reclusão. E aí, por que eu trouxe esse assunto? E aqui pode ser até um pouco engraçado, não sei, mas eu preciso falar. Eu anotei aqui. Deixa eu achar minhas anotações. São muitas coisas que eu tinha que falar. Aqui, ó. Matéria da CNN. Garotas de programa agora serão obrigadas a pagar impostos sobre o serviço. Ou seja, agora, desculpa aqui para quem, com todo respeito, não tem que falar, agora tem imposto sobre o chibio. É verdade. Agora, as garotas de programa, ok, para mim não deveria nem ter isso, mas enfim, as que fizeram L, certamente, raramente vai ter uma que votou em Bolsonaro, agora terão que pagar imposto sobre o uso do chibio. Porque o governo Lula precisa arrecadar. Agora imagina o cara chegando lá, hein, tem como ir ali comigo, tal, vamos. Assina aqui agora, porque você vai ter que declarar. Vamos medir aqui como é que foi hoje, tá mais, né? Usou muito, usou pouco? Quantas vezes você usou? Isso é um absurdo, parece ser engraçado, mas é uma loucura. Esse é o governo de 9 dedos. Esse é o bandido que estava na cadeia, que foi solto pelos ministros do STF para governar o Brasil. E aí todo mundo ainda fica olhando, não, pastor, mas Bolsonaro xingava, mas não roubava. Bolsonaro falava palavrão, mas não bancava R$300 mil com o roubo do INSS para os seus filhos. Que o filho do Lula era trabalhador de zoológico, limpava cocô de elefante, sei lá. E agora é milionário. Então nós precisamos falar disso aqui, sabe por quê? Porque esse ano tem eleições. E aí o amor que venceu, aí que eu dou um recado, né, não vou dar recado para prostituta, mas vou dar um recado para as garotas do job, né, assim que se chama agora, garota do job, você vai ter que pagar agora imposto do periquito. É verdade. Parece engraçado, eu sei, parece engraçado, mas é para você ver o nível de loucura que nós chegamos. O nível de insanidade que nós chegamos, não tem mais aonde arrancar imposto para sustentar esse país socialista que nós estamos nos tornando. Ladrão, larápio, vagabundo. Eu não vou falar mais meu discurso, porque eu estou um pouco irritado com o que está acontecendo. E eu não quero correr o risco de errar aqui. Eu só quero deixar uma mensagem clara a essa casa e aos meus eleitores. Eu entrei aqui pelo voto popular. Eu falo olhando nos olhos de cada vereador que está aqui, com total respeito. Não devo nada a nenhum de vocês, a não ser o respeito. Nenhum dos senhores me deram um voto, nenhum dos senhores me apoiaram em nada, muito pelo contrário, talvez arrancaram o voto de mim. Não devo nada ao presidente dessa casa, não devo nada ao prefeito dessa cidade, eu devo aos meus eleitores. E sempre serei coerente com aquilo que fiz nessa casa. Goste lado A ou goste lado B. Eu tenho lado. Não interessa o movimento político que acontece nessa casa, porque acontece, porque essa é uma casa política, mas eu tenho lado. Então os meus eleitores fiquem tranquilos, eu não tenho preço, eu tenho
lado. Obrigado, presidente. Com a palavra, professor Rodinei. Declino, presidente. Com o declínio, com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar também a mesa, os colegas vereadores, todos que acompanham pelos canais oficiais. Dizer que eu volto aqui nessa semana que ainda se comemora o Dia Internacional da Mulher para fazer mais um destaque sobre a importância da mulher na sociedade e da mulher na política. Esse ano tem eleição, a gente sabe a importância de candidaturas femininas. Então, esse ano que você, mulher, comece a pensar na possibilidade de mudar a sua cidade, seu estado, seu país. É tão importante a participação das mulheres na política que, quando as mulheres se destacam na política, elas fazem uma diferença enorme para a política pública. E eu poderia citar aqui diversas mulheres que já passaram pela Serra, pelo Espírito Santo, que fizeram história, que construíram seus mandatos, suas pautas, suas lutas. Mas, para não deixar ninguém de fora, eu vou mandar um abraço especial para todas e dizer para você, mulher que está me assistindo hoje, filie-se a um partido. O prazo está se esgotando. Comece a participar de movimentos partidários para que você um dia também possa representar o seu grupo, o seu município, a sua pauta, o seu estado, porque não está aqui até falando da tribuna da Câmara daqui a 3 anos, aí na próxima eleição municipal. Gostaria de falar sobre os assuntos aqui extremamente complicados de se falar, e eu acredito que o vereador, que não estão aqui Dias e Dinho, mas eu acredito que eles também estão cientes disso, porque pelos WhatsApps e rede social eu vejo que a população acaba marcando o meu perfil, o perfil deles, quando envolve algumas questões, e aí eu vou falar especificamente sobre uma que aconteceu nesse último final de semana. No domingo eu fui acionada, na verdade, a pessoa que me ligou no domingo disse que eu já estava, já tinha sido avisada, mas a gente não identificou mensagens, nem no WhatsApp do gabinete, nem no meu e nem na nossa rede social, sobre um cachorro, um mestiço de pitbull, American Bully, enfim, que tinha agredido uma criança e que tinha também agredido a sua mãe. E aí começou-se uma grande discussão no sentido de quem era a responsabilidade sobre esse animal, que estava isolado na casa da família em Jacaraípe. E aí começou um monte de vídeo. Tem algumas pessoas que navegam pela pauta animal, falam um monte de coisa também que não vem ao caso nem repetir, mas dizendo que o município tinha que ir lá pegar o pitbull da casa daquela família. E que citou o nome de deputado, citou o nome de vereador, até, salvo engano, do pastor Dinho nesse vídeo, falando que era obrigação do município pegar o cachorro, que o cachorro agrediu a criança, que o cachorro agrediu a mãe da criança. E a pessoa que me ligou foi super simpática no telefone. Ela me disse que ela detesta cachorro, que ela jamais teria cachorro, nem se ela ganhasse. E num outro telefonema ela disse que detesta política também, no domingo, Dia da Mulher. E eu fiquei domingo inteiro, no Dia da Mulher, tentando resolver essa demanda. Talvez pela questão política e de pauta, uma pessoa que detesta cachorro dificilmente foi minha eleitora, e uma pessoa que detesta política talvez não tenha nem votado em nenhum de vossas excelências. Mas a questão é de quem era a responsabilidade sobre aquele animal. E esse pitbull estava lá na casa dessa família e ficou aquele lenga-lenga, e chama vereador, e chama deputado, e coloca um monte de gente no pacote, vou chamar a imprensa e coisa e tal. E a menina, quando me ligou, foi muito firme na minha fala. E eu vou repetir essa fala aqui. Quando uma pessoa adquire, adoção, compra um animal, de qualquer raça que seja, ou até um vira-lata, ela tem que estar habilitada a ser tutora desse animal. Eu não posso pegar um animal que tem um alto potencial de mordedura, de reatividade, de força, e não dominar este animal com um adestrador, com técnicas básicas para que ele se torne um animal sociável com pessoas e com outros animais,
Um animal dócil, se assim eu posso dizer. Isso não era uma responsabilidade do município. Isso era uma irresponsabilidade daquela família. E quando algumas pessoas tentam adotar comigo cachorros de algumas determinadas raças, chow-chow, pitbull, raça que tem forte potencial de mordedura, e nessa casa, na nossa entrevista, tem criança ou idoso, nosso gabinete já não faz a adoção. Exatamente porque a gente sabe da dificuldade da maioria das pessoas de entender o comportamento animal. E muitas dessas pessoas querem ter o animal, mas não querem investir recurso financeiro para que aquele animal esteja saudável, seja um animal dócil, possa conviver com aquela família. Nesse caso em específico, o animal nem vacinado pela vacina da raiva, que é de graça, fornecida pelo município, ele estava. Quando, enfim, conseguimos, depois de muita conversa, muito diálogo, não tinha... O pai da criança não queria deixar a criança ter alta do hospital para voltar para casa se o cachorro não saísse de lá, ameaçaram matar o animal, e foi uma confusão. E aí a gente entendeu por bem fazer uma intervenção, e graças a Deus o município foi lá via Secretaria de Saúde e levou o animal para ficar em observação 10 dias. Como que isso acontece naturalmente? Se o animal tem tutor, a observação pela raiva é feita na casa do tutor. Nesse caso, o animal saiu e foi para o CCZ. Pois bem, ontem eu saí da faculdade e fui para o CCZ com um amigo adestrador, que foi lá de forma voluntária analisar o perfil do animal. De fato, o animal estava muito estressado, tinha comido a grade de 2 baias do domingo para a segunda e da segunda para a terça. E aí nós fizemos algumas adaptações e ele hoje já está, de ontem para hoje, 24 horas depois de uma visita com o adestrador que eu tive lá, nós ficamos mais de 2 horas e meia no CCZ. O animal hoje já é um outro animal. Daqui a 10 dias que ele sai do estágio dele de observação em razão da raiva, ele vai poder ser vacinado, vai poder ser castrado e vai poder ser socializado, sair dali daquele ambiente, andar. E o adestrador, graças a Deus, eu quero até mandar um abraço muito forte aí para o Agostinho, que é o adestrador que esteve lá, de forma voluntária, já voltou lá hoje de manhã, vai lá todos os dias de manhã para olhar o animal, alimentar o animal, andar com o animal, para poder tentar mudar esse histórico de agressividade. Mas o que eu quero dizer com isso? O animal estava cheio de carrapato. O animal, na casa que ele estava, eu não sei qual era a condição que ele vivia, mas estava abaixo do peso, extremamente sujo. E o histórico é que até 1 ano de idade ele não deu problema, não. Quando ele começou a dar problema, colocaram ele num cantinho lá dele e deixaram ele ali. Isso não é responsabilidade de tutores. Eu não sou contra raça nenhuma de animal de espécie alguma. Mas eu não posso ser conivente com alguém que acha que pode ter a guarda de um animal sem ter estrutura para ter esse animal. Seja um passarinho, um cavalo, um cachorro ou qualquer espécie, você precisa ter estrutura. Você precisa dar a esse animal o que ele tem por direito. Atendimento veterinário, que ele esteja livre de estresse, que ele esteja com a sua saúde preservada em dia, que ele tenha passeios diários, para não causar o que causou ao município. Hoje, esse dano está lá. Virou um dano financeiro para o município da Serra. Começou com o quê? A irresponsabilidade de moradores da cidade. Então, eu faço essa ressalva aqui, porque nem tudo o que acontece é culpa do município. E nem todos os casos que envolvem animais, ainda mais esse que tinha tutor, a responsabilidade também é da prefeitura. A gente tem que fazer esse alerta para os moradores, porque muita gente quer ter o cachorro, mas não faz nenhum estudo sobre o comportamento animal daquela espécie, daquela raça. E hoje, que tem uma criança ferida, uma mãe ferida, e é em muitos, infinitos casos repetitivos, eu venho aqui mais uma vez fazer esse alerta. Fui conversar um dia num post de Instagram, acho que marcaram dias, de um American Bull Terrier, sei lá o quê, marcaram o vereador Dias, que tinha um projeto de lei tramitando na Assembleia para proibir a raça, a criação e a venda da raça no Espírito Santo. E aí me marcaram, eu até marquei também, quando eu respondi, falei, inclusive o vereador Dias já se deparou nas suas ações policiais com um pitbull numa rua e não tinha muito o que fazer. Vai fazer o quê com um cachorro? Que tem um tutor que está ali solto. A gente precisa responsabilizar as pessoas. A culpa não é do animal.
Nesse post, as pessoas que têm animais dessas espécies vieram me ofender, dizer que a vereadora estava contra o cachorro, contra aquela espécie, a raça e tal. Eu não sou contra a raça nenhuma, vou repetir. Mas para você ter qualquer animal, você tem que saber que ele vai te demandar tempo, recurso financeiro, e você precisa estar preparado para isso. Porque senão não pode depois empurrar esse problema para a Prefeitura da Serra. Problema, que eu digo problema, quando o animal começa a dar certo tipo de trabalho como esse, que agrediu a criança e a mulher. Essa mulher até falou com uma das diretoras, gerentes, não sei, da prefeitura, que eu disse que casa que tem criança não pode ter cachorro de determinadas raças. Eu não disse isso, eu disse que eu não dou. Eu não dou via gabinete da vereadora para casa que tem criança e idoso. Mas cada pai e mãe tem que ser responsável pelo seu filho e pelo animal que escolher ter por estimação. Eu vim fazer esse registro aqui hoje exatamente por terem outros vereadores cientes do fato, foram marcados, deputado estadual foi marcada, e para registrar para a cidade toda. Porque o que eu disse e reafirmei aqui hoje é o que eu, com a minha experiência, a gente tem uma experiência de muitos anos. Essa questão de esses animais agredindo as crianças não foi um fato isolado. Isso é um fato contínuo. E a gente precisa repensar a forma quando a gente deseja adotar ou comprar um animal. Mesmo eu que sou contra a venda, até entendo quem compre, mas repensar a forma. Será que estou preparado e tenho condição financeira e espaço suficiente para isso? Se não, não adote. Não compre e não tenha. Um abraço a todos, um excelente fim de semana, que hoje é a sessão de quarta-feira, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Com a palavra, vereador Sérgio Peixoto. Tá ligado? Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu quero aqui cumprimentar a Andréa Duarte, que está ocupando na mesa o cargo de primeira secretária. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras vereadoras, lamentar a destituição do primeiro secretário ad hoc, Paulinho do Churrasquinho, pedetista, que vinha desempenhando uma bela função nessa mesa, a qual espero que a Vossa Excelência também desempenhe. Mas o Paulinho tem uma tradição, o vereador Paulinho tem uma tradição no PDT, tem uma tradição do seu bairro Planalto Serrano. Teve uma votação expressiva pelo segundo mandato. Eu acho que merecia mais consideração com a Vossa Excelência. E eu me dirijo à Vossa Excelência dessa maneira, porque sou colega de partido da Vossa Excelência. Sou suplente, assumi uma vaga nessa casa. E dizer que nós, do PDT, ficamos tristes com essa notícia. Quero dizer que hoje, o prefeito Everson, acompanhado do governador Renato Casagrande, dá partida para a inauguração do binário de Ferrosa. Binário esse do bairro do vereador Henrique Lima, binário que vem transformar o bairro Ferrosa, melhorar a viabilidade do comércio
e ali que desenvolve naquela região. E a caminho também já estamos próximo à inauguração do binário lá em Novo Horizonte. Além de dizer que o prefeito Everson Meirelles aprendeu bastante com esse prefeito Sérgio Vidigal, que tem transformado esse município num canteiro de obra. Todos os dias tem ordem de serviço, tem inaugurações de obras de qualidade nesse município da Serra. E eu aqui, aonde moro na comunidade de São Lourenço, em meu nome e em nome daquela comunidade que esteve reunido com o senhor prefeito há poucos dias atrás, na qual a comunidade reivindicou vários benefícios para aquela comunidade. Inclusive, a secretária de obra foi em loco fazer um levantamento do que necessita. E um dos melhores compromissos que o prefeito assumiu é quanto quem desce de moto do bairro São Lourenço para a pista no Horto, ou melhor dizendo, no Jardim Botânico, que tem ameaçado as pessoas, as crianças que por ali trafegam. E a secretária de obra, Isabela, já tomou providência, mandando colocar trilhos para que as motos não passem mais naquele lugar e não venham prejudicar aqueles que ali usam. Inclusive, o vereador Paulinho constantemente está lá caminhando. Concede a parte? Concedo. Eu quero primeiro agradecer Vossa Excelência, que é uma referência para nós aqui nessa Câmara. Não é à toa que Vossa Excelência tem 9 mandatos. Foi vereador ainda quando o vereador não tinha remuneração. A gente aprende a cada dia com Vossa Excelência. Um ponto importante a respeito do artigo 17 do Regimento Interno, que prevê expressamente as hipóteses em que um cargo da mesa diretora é considerado vago, permite-me relembrar que dispõe o referido artigo 17. Será considerado vago qualquer cargo da mesa diretora quando extinguir-se o mandato político do respectivo ocupante, ou se este o perder, licenciar-se ou membro da mesa diretora do mandato de vereador por prazo superior a 120 dias, houver renúncia do cargo da mesa diretora pelo seu titular, for o vereador destituído da mesa diretora por decisão de 2/3 dos vereadores ou por decisão judicial transitada em julgado. Senhor presidente, em nenhuma dessas hipóteses eu me enquadro. Porém, enfim, quero deixar claro que não estou preocupado com o cargo de primeiro secretário. Minha preocupação é outra, estar participando de uma sessão que pode estar sendo prejudicado por ferir o regimento interno desta casa, o que compromete legalmente e a regularidade dos trabalhos legislativos. Mas quero deixar claro, quero agradecer Vossa Excelência por estar falando isso aqui, o respeito a esse vereador de segundo mandato, historicamente aliado do PDT, e quero assim dizer que todo momento que estive ali na mesa diretora foi para contribuir, e sempre estou à disposição para contribuir, não só com essa Casa de Leis, mas com o município da Serra. Muito obrigado pela fala de Vossa Excelência. Sabe que eu tenho muita estima e respeito por Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vossa Excelência, sempre, como secretário, ajudou a conduzir sempre essa casa aqui ao lado do presidente e também usando da sua autêntica voz em defesa do prefeito Everson Meirelles e do município da Serra. Para encerrar aqui, eu quero agradecer ao prefeito
o Elvis Merelli, dizer que nós fizemos uma solicitação ao prefeito e ao Departamento de Trânsito do município da Serra, que colocasse 2 agentes de trânsito ali, na BR Mestre Álvaro, na altura do viaduto que liga Serra Centro ao bairro de São Domingo, enquanto que a prefeitura não executa o projeto que tem para ali, que colocasse ali para poder ordenar o trânsito ali e dizer de quem é a preferência, porque fica nesse horário das 17h30 até as 19 horas, muito tumultuado. E espero que aqui venha amenizar enquanto as providências de obra não serão tomadas. Tem dito. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceia. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, os nobres colegas, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais e todos que estão aqui na galeria. Primeiramente, agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas e nos sustentado até esse momento. Quando o nobre vereador Peixoto falou em relação à situação do trânsito, realmente, vereador, a situação ali é delicada e é por essa razão que esse vereador, em breve nós teremos aqui uma audiência pública onde nós vamos solicitar que a Guarda Municipal tenha também a atribuição de colaborar com o trânsito, tendo em vista o número que nós temos de GCMs em relação aos agentes do DOTS. Diferente do que foi dito por algumas pessoas, não é para multar, é para auxiliar. Há uma diferença muito grande nos 2 verbos, mas talvez algumas pessoas fugiram da escola. Hoje eu venho aqui agradecer mais uma vez. Nós tivemos um evento na semana passada, nessa Casa Legislativa, onde nós homenageamos, vereadoras, os profissionais da beleza. Nós homenageamos aqui pessoas que fazem realmente a diferença na vida de pessoas. Eu gostaria de soltar um vídeo e, desde já, quero agradecer toda a minha equipe que nos auxiliaram nesse dia para que esse evento tenha ocorrido nessa Casa Legislativa. Por gentileza, solta o vídeo. Hoje nós celebramos aqui, nessa noite, homens e mulheres que trabalham com as mãos, mas também trabalham com o coração. São profissionais que muitas vezes não apenas transformam a aparência de alguém, mas restauram a sua autoestima, a sua confiança e até a sua esperança. Os profissionais da beleza também exercem o ministério de cuidado. Vocês fazem mais do que trabalhar com estética. Vocês devolvem dignidade ao espelho. Vocês restauram sorrisos que estavam escondidos. Vocês lembram pessoas de que elas ainda são valiosas. Por isso, hoje, essa homenagem não é apenas pelo talento, ou pela técnica, ou pela dedicação profissional. Essa homenagem é pelo impacto humano que vocês causam todos os dias, pelas histórias que vocês escutam, pelas lágrimas que vocês acolhem, pela confiança que vocês ajudam a reconstruir. Que Deus continue abençoando as mãos de cada profissional aqui presente. Que as suas mãos continuem sendo instrumentos de cuidado. Que os seus espaços continuem sendo lugares de acolhimento. E que o seu trabalho continue lembrando as pessoas de algo essencial. Quem se cuida, honra a vida que Deus lhe deu. E vocês fazem parte desse cuidado. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe todos os profissionais
da beleza aqui representados nessa noite. E aqui eu quero agradecer a pastora Shane, minha pastora, minha professora de teologia. Os eventos que esse vereador traz a essa casa não é apenas um ato político, é um ato onde nós aproveitamos a oportunidade para falar do amor de Jesus e o quanto o Espírito Santo transforma vidas. Às vezes as casas de poderes elas são cerceadas dessas falas, mas enquanto aqui este vereador estiver e a oportunidade que eu tiver, nós vamos falar o quanto é bom servir ao Senhor. E foi um evento realmente diferenciado, como outros que nós apresentamos aqui nessa Casa Legislativa. E assim eu creio que será enquanto nessa casa estiver, Andréia. E voltando a um outro tema, eu quero agora agradecer ao nosso secretário Nivaldo e mandar um recado para uma comunidade que tem clamado por alguns serviços e dizer para a comunidade de São Diogo que fiquem tranquilos, estudo está sendo feito para que o serviço de recolhimento de lixo possa ser diferenciado. É sabido que precisa de um cronograma, precisa de fazer um trabalho mais específico, e tal. Claro que muitas das vezes a liderança pensa que é num estalar de dedos que as coisas irão acontecer, mas a dedicação do secretário Nivaldo, juntamente com o nosso prefeito Everson Meirelles, é para dar uma resposta positiva. Talvez as pessoas, muitas das vezes, interpretam de forma errônea até mesmo a preocupação desse vereador em dizer que nós estamos trabalhando de forma errada, mas nós estamos ainda aprendendo muito, vamos aprender muito, e a certeza de que enquanto aqui eu estiver, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, estamos aprendendo a cada dia, porque Deus vai nos dando capacidade para que a gente possa estar crescendo a cada dia. E aqui eu quero também me solidarizar com o meu amigo Paulinho do Churrasquinho. Paulinho, fiquem tranquilo, meu irmão, onde Deus te colocar, você vai prosperar. Fique em paz, Deus está contigo, Deus está no seu mandato, e eu tenho certeza que quando uma porta se fecha, 2, 3 se abrem. Você é merecedor. Tivemos algumas divergências de ideias, mas divergências respeitosas que sempre ocorrerão numa casa de poder, mas o seu trabalho nessa casa fez uma diferença. Você também aprendendo numa área completamente adversa ao que você estava acostumado a atuar, mas você deu o seu melhor. Então, receba o abraço desse vereador e você pode contar comigo, como os demais colegas dessa casa, e eu tenho certeza que a nossa Casa Legislativa, ela precisa, ela necessita que a cidade da Serra ore por essa Casa Legislativa, ore pelo nosso Executivo, ore pela nossa cidade. O senhor concede a parte? Porque nós não vamos avançar com as forças dos nossos braços. A força, ela vem do alto. Lhe concedida a palavra, nobre vereador. Quero agradecer, Vossa Excelência, pela manifestação de apoio, né? Mas eu quero citar aqui o artigo 30, que compete à presidência da Câmara, assinar e fazer publicar os atos da mesa diretora, bem como as portarias, os atos legislativos, as resoluções, os decretos legislativos e as leis por esses promulgadas, juntamente com o primeiro secretário. Então, assim, ou seja, os dispositivos citados não tratam-se de destituição de membro da mesa, mas apenas das atribuições administrativas da presidência. Outro ponto que gostaria de esclarecer diz respeito ao artigo 17, como eu citei aqui. Mas eu quero agradecer e dizer que estou à disposição para contribuir, não somente com a Câmara, mas com a cidade da Serra. Muito obrigado. Para isso que você foi eleito, e certamente você dará o seu melhor. Como operador do direito, eu não poderia me acovardar de dizer que nada é tão ruim quanto a insegurança jurídica, tanto num legislativo quanto num executivo, até mesmo para
que as pessoas possam acreditar na nossa cidade. Mas eu tenho certeza, como eu tenho dito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Senhor dessa cidade. E eu tenho certeza que vamos avançar a cada dia mais. E que Deus nos abençoe e viva a Serra. Muito obrigado. Eu preciso esclarecer o questionamento do vereador Paulinho de Churrasquinho, vereador esse que eu tenho um enorme carinho. Vereador, a sua situação ela não se enquadra em nenhum dos itens do artigo 17, porque o senhor não foi eleito para ocupar cargo na mesa diretora. O senhor se enquadra no artigo 16, que fala que, quando o cargo de primeiro secretário vagar, é preenchido pelo segundo secretário. Neste caso, os dois cargos de secretário vagaram. E, neste caso, quem indica o secretário é o presidente. Então, o senhor não se inclui em nenhuma regra do artigo 17, mas cabe a mim indicar o secretário. Tá? Então, eu não fugi do regimento, eu não pulei o regimento, até porque eu tenho muito respeito pelo senhor. Tá bom? Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Com a ausência, com a palavra, vereador Jefinho do Balneário. Com a ausência, com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Declínio, presidente. Com o declínio, com a palavra, vereador Dr. Tiago Peixoto. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa diretora, nossos colegas vereadores e a galeria, quem está assistindo de casa. Inicialmente aqui, eu não posso deixar de comentar, né, é muito triste, essa casa publicamente na Serra, ela não é bem vista, né, por tudo que aconteceu ano passado, né, o maior escândalo da história da cidade, 4 vereadores afastados por suspeita de corrupção e um vereador preso, isso não é qualquer coisa. Então, a população sente vergonha dessa casa. Então, qualquer movimento, né, que beira ou tem aroma que ataque a democracia, né, e o regimento, ela vai ser mal vista e a gente tem que repudiar aqui. Então, Paulinho, então você não se sinta triste ou acha que você perdeu qualquer coisa, porque você foi um ganho muito grande, você não está ocupando essa mesa no que aconteceu aqui hoje. Outra coisa, quero prestar solidariedade a todos os funcionários que receberam aviso prévio hoje dessa casa, terceirizados. Porque na disputa política, né, com a disputa, né, as disputas, quem é vitimado é quem é mais fraco. Então, essas pessoas estão em insegurança, né, suas famílias hoje vão dormir uma noite ruim por conta que eles serão vítimas da disputa política. Então, isso não pode acontecer. Eu quero aqui prestar minha solidariedade aos servidores dessa casa que hoje receberam seu aviso, os servidores terceirizados. Também quero comentar aqui da pauta nacional, né? Pastor Dinho também comentou. Queria comemorar que nossa direção nacional do PSOL rejeitou a federação com o PT, né, com 47 votos. A ampla maioria da nossa direção nacional rejeitou essa federação. Nosso partido nasceu justamente questionando, né, vários ataques aos direitos dos trabalhadores do início do governo Lula, né, reforma da Previdência, né, daí que surgiu o nosso partido. Então, essa decisão, né, vem para preservar a nossa independência política, né, que a gente não é puxadinho do PT, nem de outro partido, a gente tem a nossa cara, a nossa política, a gente tem liberdade para criticar, né, a gente pode fazer frente eleitoral junto, né, para poder combater atrasos, né, e o avanço de setores conservadores da sociedade, né, fazer pontualmente algumas alianças políticas, mas a gente tem que ter independência, criticar quando, né, tiver algum ataque a algum direito
né, do trabalhador, da população, então a gente tem que ter independência, né? Nosso setor político dentro do PSOL defendeu que a gente não compusesse também o governo Lula, mas infelizmente a gente foi derrotado, então alguns companheiros do partido compõem, né, o ministério, a gente é contra isso, né? E a gente segue, né, com a independência desse governo e comemorar que, né, que nossa federação com a rede foi renovada daí para mais 4 anos. Também queria aproveitar a minha fala para fazer um convite. Semana que vem, terça-feira, a gente vai fazer a sessão solene da insurreição de Queimados, 177 anos. Essa sessão solene que já é tradicional aqui na casa. Nós vamos, né, juntamente com o Fórum Chico Prego, organizar essa sessão solene, que é muito importante essa data, que essa história da Serra, né, uma história importante da Serra, não pode ser apagada. E é uma história que ela diz muito sobre falsas promessas, né, ilusão, né, promessas que iludiram o povo, e casa muito bem com o momento político da cidade. Então, terça-feira aqui, né, no final da tarde, a gente vai ter nossa sessão solene, e a gente vai banhar de axé essa casa aqui que ela está precisando. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulino Churrasquinho. Eu declino, senhor presidente. Com declínio, com a palavra, professor Renato Ribeiro. Não, presidente, mesmo gostando tanto de subir naquela tribuna para falar, mas eu não estou bem, estou gripado, declino. Com declínio, com a palavra, vereador Henrique Lima. Com a ausência, encerrados os oradores inscritos, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.